Olá pessoal, eu sou o Adriano, professor de artes. Pessoal, hoje nós vamos conhecer um movimento chamado realista, um movimento que deu uma grande diferença em toda a Europa e todo o mundo. Então vamos conhecer um pouco sobre o realismo, um movimento que a arte teve a ousadia de mostrar a verdade. Uma coisa bem interessante. Até aquele momento nós tivemos o movimento neoclássico, nós tivemos o movimento romântico, eram temas pré-determinados, os grandes salões cobravam essa temática, cobravam que para o pintor poder participar do grande salão ele tinha que ter exatamente dentro daquele movimento, dentro daquelas regras daquele movimento. Daí surge um pessoal assim que olhou aquilo e falou, não, mas eu estou vendo uma diferença aqui, eu tenho que realizar essa diferença, trazer essa diferença através da pintura. A pintura ela surge quase como um protesto, ela é um momento que ela se torna uma expressão para mostrar a verdade para todo mundo. Aí vai surgir o realismo que vai dar um grande impacto em todo mundo que estava em volta da arte e o pessoal fica estupefado, pensando o que esse povo está fazendo. E isso a gente vai ver nessa aula agora. Então, vamos fazer duas perguntinhas só para a gente tentar entrar dentro desse contexto. Primeiro, a representação da realidade social pode ser considerado arte? O que vocês acham? Será que isso representar a realidade da pobreza, a realidade da violência, será que isso pode ser considerado arte? Outra pergunta, podemos dizer que a arte é o reflexo de uma sociedade? Ou seja, eu posso categoricamente falar para vocês que o que a gente vive hoje, a arte é um espelho do que a gente vive? Essa aula vai falar para vocês se sim ou não. Então vamos pelo começo. O que acontecia nesse momento, o início do realismo? Nós temos até 1917 não existiam leis trabalhistas, ou seja, mediante a Revolução Industrial, que acontecia mundialmente, houve uma exploração da semi-escravidão na Europa. As principais vítimas eram as crianças, gestantes, tendo excesso de horas de jornada de trabalho, falta de descanso e acidentes trabalhistas todo dia. Pense bem o seguinte, pessoal. Nós temos um momento em que as cidades estão crescendo. Nós tivemos lá no período medieval, começou a surgir os pequenos burgos, que surgem os burgueses, as pequenas cidades. As cidades começaram a se relacionar. No período do Renascimento, nós tivemos um período que teve aquela manifestação do humanismo, nós tivemos aquela coisa de libertar os saberes, então estava vindo tecnologia todo lado, o pessoal começou a estudar muitas coisas, o pessoal começou a estudar matemática, biologia, começou a abrir a cabeça. Nós tivemos uma revolução industrial, nós tivemos agora a Revolução Francesa, então as pessoas têm direitos, só que ainda nesse momento ainda, que nós estamos agora falando no finalzinho do romântico, ainda existia uma coisa que era o trabalho, e o trabalho ele era explorado de uma forma errada, então não existia leis, então o pessoal era explorado de toda forma, então a pessoa trabalhava quando o sol nascia, terminava de trabalhar quando o sol ia embora, não existia aquela preservação, não existia folga, a pessoa tinha uma amputação de mão, o empregador só falava, se cure, quando se curar volta a trabalhar, se não me servir vai embora, não existia indenização, não existia fundo de garantia, não existia nada. E as crianças eram afetadas, as crianças tinham que trabalhar, elas tinham que ajudar os pais. E existia uma disparidade entre pobreza e entre riqueza. Então, com esse advento da pré-industrial, começou as pessoas ficarem ricas e as pessoas ficarem mais pobres. O interior se tornou vazio, tem as grandes cidades agora. E as pessoas menos favorecidas, elas eram obrigadas a se sujeitar exatamente a isso. A falta de lei de trabalho, ao exagero da quantidade de horas, e isso vai reverter em toda a sociedade. Então, nesse momento, nós estamos passando por uma época chamada Belle Época, 1871 1914. Existia um forte contraste entre ricos e pobres. Naturalmente, a arte reagiu com tudo isso, principalmente na França, Inglaterra e Alemanha. Logo após 1840, o pintor Jean-François Millet se muda para a cidade francesa de Barbizon, onde começa a retratar a natureza e os trabalhadores. Surge então o realismo, o retrato social da época. A Belle Época, gente, lá de 1871 em diante, foi no momento que teve a Guerra Franco-Prussiana, que foi uma guerra entre a Alemanha e a França. A Alemanha ganhou e a Alemanha começou a disparar como império, ele começou a querer crescer cada dia mais. Mas teve um período de paz dentro da Europa. Então, de 1871 até 1914, que é o início da Primeira Guerra, começou a ter um pouco de paz. Período pré-industrial, o pessoal começou a fazer aquelas linhas de produção, o interior começou a ficar vazio e as cidades começaram a crescer. Principalmente em Paris, teve aqueles cafés, aqueles lugares estonteantes, pessoas que começaram a ficar ricas, então teve aquela vida parisiense bem famosa. Só que, em contrapartida, a mão de obra que era utilizada, essa mão de obra começou a trazer aquelas pessoas interiores, pessoas pobres. E existiu aquela grande diferença social, ricos e pobres. Então, dentro disso, nós temos a arte vendo tudo isso. E a Alemanha?
a Inglaterra e a França vendo isso e começaram a fazer uma coisa contra isso, começaram a ver que existia alguma coisa errada. E Jean Millet, que era uma pessoa que ele era filho de pessoas ricas, ele acabou vendo tudo isso, ele não estava gostando, ele se muda para Barbizon, que é interior da França. Lembrando que nessa época na Inglaterra, como existia aquela temática padrão, que era a temática romântica, que era a temática dos heróis, os grandes salões cobravam que os pintores seguissem aquelas regrinhas, alguns pintores ingleses começaram a falar o seguinte: não vamos pintar isso, vamos pintar somente paisagem. Um escândalo, ninguém queria paisagem. E eles começaram a fazer uma contracultura, começaram a fazer pintura de coisas diferentes. E eles queriam refúgio para eles. Daí eles saíram da Inglaterra, foram para Barbizon, interior da França, um local esquecido, e lá começaram a fazer essa escola chamada de Escola Barbizon. E Millet, como não gostava da capital, ele gostava do interior, ele foi para lá e começou a pintar também isso, começou a pintar paisagem juntamente com os ingleses. Só que o Barbizon, o Millet, desculpa, ele começou a ver que nessa cidadezinha, ele via uma pessoa ali trabalhando, mais uma pessoa trabalhando, ele começou a ficar impressionado. Ele via as pessoas pobres, ele via as pessoas passando necessidade, ele via pessoas passando fome, pessoas tendo excesso de trabalho. E ele pensou o seguinte: sabe uma coisa? Vou pintar as paisagens, mas eu vou pintar a paisagem com essas pessoas. Com isso, Millet inicia um movimento chamado realista. Ele começou a trazer na pintura a realidade social que estava acontecendo nessa época. E ele começa a trazer isso para todo mundo ver. Agora eu vou perguntar para vocês, só para a gente fixar o que a gente viu até agora. Pergunta: o que é retratado na pintura durante o realismo? Acabei de falar para vocês. Responde para mim, eu estou aguardando vocês. Já voltamos.
Responderam lá, pessoal? Beleza, manda para nós que eu estou aguardando, tá ok? Seguindo. Então agora o Millet ele já deu aquela sacudida na sociedade. O pessoal falava assim, não, mas isso não existe. Os ricos olhando aquelas pinturas. Não existe isso. E o pessoal falando, existe, escondido ali, longe da sociedade, mas existe a pobreza sim. E ele começou a retratar isso, ele começou a impactar a sociedade, mostrar para a sociedade que existia pobreza de verdade, existia disparidade social, existia diferença, existia pessoas sofrendo naquele momento, a bela época, tão maravilhosa, tanta riqueza, mas tinha alguma coisa lá escondida debaixo do pano e Millet estava tendo a ousadia de mostrar. Millet não podia participar das feiras, vamos colocar das exposições oficiais, porque ele estava fora das regras. Mas ele não estava interessado em vender seus quadros, estava interessado em mostrar a realidade para as pessoas. Exemplo, a obra lá do Ângelus, de Jean-François Millet, retrata um casal de camponeses enterrando um recém-nascido. A obra apresenta o movimento do pesar de um simples e pobre casal de agricultores que perderam seu filho. Reparem ali, vocês estão vendo o casal, na parte da frente dele tem um pequeno cestinho que tem uma criança morta ali. O Millet, ele está no campo, ele vê aquela cena, ele fica bastante comovido, ele esboça rapidamente para a cena, volta para o seu estúdio e pinta aquilo. Então está fazendo o quê? Está retratando uma realidade. Por que esse casal perdeu esse filho? Talvez fome, talvez doença, talvez o fato de ter que levar a criança no sol durante o trabalho porque não tinha com quem deixar. Então isso foi causador de alguma coisa. Então ele está retratando para as pessoas o que estava acontecendo naquele momento. Outra coisa, obra do lado, as Respingadeiras, de Jean-François Millet, retrata a realidade da fome, onde as pessoas da miséria vão até as plantações para recolherem os restos após as colheitas. O artista retratou a situação nua e crua à sua volta. Agora, vamos voltar na história um pouquinho. O que acontecia lá na Idade Média? Na Idade Média nós tínhamos um senhor feudal que tinha pessoas que trabalhavam em troca de comida, é ou não é? Com essa revolução, com o humanismo, começou a ter as grandes cidades, começou a dar oportunidade para as pessoas. Só que, com a Revolução Industrial, o que acontece? A exploração da mão de obra vai trazer uma coisa que tinha lá na Idade Média. Vai trazer o quê? A pobreza novamente. Então, as respingadeiras aqui, por exemplo, são pessoas que estão em cima de uma plantação de uma pessoa muito bem abastada, que a pessoa já fez a colheita e ficou o resto, aquilo que não interessa. Pode ser, se fosse milho, por exemplo, milho podre ou milho de baixa qualidade, aquilo que não interessa para aquele dono da terra. Essas pessoas pobres, elas pediam permissão para entrar na terra desse senhor e elas catavam aquilo que ninguém queria, para poderem sobreviver. Então, isso que estava acontecendo no momento. As pessoas que não conseguiam trabalhar dentro de uma fábrica, dentro daquele pré-industrial, e não tinha mais o interior, eles não tinham terra, não tinham local para plantar, a cidade interior estavam abandonados, eles estavam à beira das cidades grandes, e a única forma deles sobreviverem é através disso, através de pegar o resto. Então está sendo retratado isso, retratando a dificuldade desse povo em tentar sobreviver. Logo em seguida nós temos, com a continuidade, nós temos pessoas lá em Paris também, no centraço de Paris, também preocupadas com a realidade, fruto da obra do Millet. Então nós temos em Paris, na mesma época de Millet, começa a retratar a realidade, surge o pintor Gustave Courbet, um aluno de Jacques Davy. Se lembra Jacques Davy? Já falei em outras aulas. Jacques Davy foi um grande pintor neoclássico, pintor de Napoleão, aquele pintor que retratava Napoleão sobre o cavalo branco, sobre aquelas grandes batalhas, aquela coisa dos heróis. Então ele vai trazer aquela coisa da pompa, era a regra dos salões oficiais. E ele foi, Gustave Courbet foi aluno dele, porém ele viu a disparidade social no país e seguindo o realismo que começava a retratar a realidade. Realismo trazido por Millet, que era ele era, no caso, o Courbet, ele era um ativista pacifista, que se dizia republicano de nascimento, que usou a pintura como arma. Agora o que acontece? Courbet, ele foi um grande apoiador da Revolução Francesa, mas ele se colocava como pacifista. E ele já estava vendo o que Millet estava fazendo, ele estava vendo a retratação da pobreza que Millet fazia. E ele, como era um homem que frequentava os cafés de Paris, ele falava sobre política, sobre filosofia, sobre artes, ele era uma pessoa sobreantenada sobre tudo o que estava acontecendo no país, ele viu a necessidade e utilizou a pintura como arma. E o próprio Courbet, num certo momento que ele queria fazer uma exposição, ele apareceu dentro com um pedido de uma exposição oficial. A exposição oficial não aceitou ele pela temática, porque ele é realista. Ele mesmo acabou alugando um pavilhão e ele fez uma exposição realista. Ele mostrou o seu trabalho para as pessoas em Paris, mostrando a realidade, seguindo o exemplo de Millet, mostrando a realidade. Chocou todo mundo, porque tinha muita gente que as pessoas não sabiam o que estava acontecendo e ele estava mostrando a realidade crua e nua para essas pessoas através de sua pintura.
E nós vemos aqui, por exemplo, a obra Os Quebradores de Pedra, de Gustave Courbet, retrata dois trabalhadores, provavelmente pai e filho, que aprendem ofício. O rosto não é mostrado, pois representa uma classe, não um indivíduo. Olha a ousadia dele. Nós tínhamos uma grande ênfase na personalidade. Então nós tínhamos heróis. Era interessante mostrar os heróis da França, a figura dos heróis, a fisionomia dos heróis, bem como a Roma antiga, que tinha os grandes heróis retratados nos bustos, nas esculturas e nas pinturas. Nós temos agora, no período romântico, os heróis retratados. E o que ele fez? O Courbet, ele faz uma figura sem rosto. Então ele dá impessoalidade para a pessoa. Por quê? Ele está mostrando para a pessoa que um simples jovem que podia estar estudando, ele está com o pai, uma pessoa já de idade, trabalhando, quebrando pedras. Então está mostrando a realidade fora da riqueza, a realidade que acontecia à margem da sociedade, das pessoas que tinham que fazer o trabalho braçal para que os ricos tivessem conforto. Então Courbet está mostrando essa realidade para as pessoas, a realidade das pessoas que têm menos e a realidade das pessoas que têm muito. Ok? Diante de tudo isso que a gente viu, vou fazer uma pequena perguntinha para você, só para a gente fixar esse conteúdo. Cite uma obra de Millet e qual era a sua mensagem. Se tem duas, cite uma só e fale qual mensagem estava transmitindo nessa obra. Eu fico aguardando a resposta de vocês. Até daqui a pouquinho.
O que nós conhecemos hoje, pessoal? Nós conhecemos um pouco do realismo como os artistas em protesto às desigualdades e exploração social usaram a arte como meio de denúncia. Agora pensa o seguinte, Millet ele já foi um idealista, já foi uma pessoa que está muito à frente do seu tempo. O expressionismo que vai acontecer lá de 1905 em diante, o expressionismo que trouxe essa coisa de trazer o feio, de trazer a realidade, de trazer aquele choque social. E Millet, lá atrás, lá em Barbizon, logo depois do período romântico, ele já estava tentando fazer a mesma coisa, ele já estava tentando trazer uma realidade dos moldes acadêmicos, os moldes assim do realismo, vamos colocar do realismo romano, trazendo aquelas figuras bem perfeitas, mas ele traz o realismo social, ele traz a denúncia, mostrando a disparidade social, mostrando que pessoas pobres e pessoas ricas estavam vivendo, mas ao mesmo tempo tinha uma lacuna social entre elas, existia uma separação. Os ricos não queriam enxergar a pobreza. E os pobres, eles só estavam tentando sobreviver. E o Millet e o Courbet, por que não falar, eles estavam tentando mostrar para a sociedade tudo isso, o que estava acontecendo nesse momento. Ok? Espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa para a gente, que a gente tenha entendido um pouquinho como a arte, ela é claramente um espelho da sociedade, ela vem trazer a realidade, ela vai trazer a denúncia, mas vai trazer, acima de tudo, uma conscientização do ser humano. Nos encontramos na próxima aula. Até. Tchau, tchau.